Eu gostaria de saber, Clarissa, porque há uma preocupação dessa estratégia, principalmente de Eduardo Bolsonaro. Uma estratégia que acabou sendo, para ele, muito arriscada. Inicialmente, a gente tem o Eduardo Bolsonaro, claro, ganhando pontos junto à direita brasileira, fazendo essa mediação com o Donald Trump. Por outro lado, ele pode ser condenado e se tornar inelegível. Então, é um jogo muito arriscado feito por ele, que pode dar ruim, como se fala no Rio de Janeiro. Pois é, né, Uribe? Quando a gente observa aí o movimento de Eduardo Bolsonaro, a gente tem duas frentes ali, duas percepções diferentes. Do lado, por exemplo, do governo do presidente Lula, tem gente que enxerga ali a oportunidade de colocar pressão em cima do bolsonarismo e até mesmo aumentar o nível de tensão com o Supremo Tribunal Federal para que Lula, o presidente Lula, por exemplo, venha como uma espécie de pacificador nesse processo. Pacificador em que termos? No momento em que ele evita que o Supremo Tribunal Federal fique tensionado com o Itamaraty, por exemplo, pela falta de uma manifestação mais formal do governo diante do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, Lula faz um aceno na direção do ministro Alexandre de Moraes, critica o que está acontecendo nos Estados Unidos, tendo como protagonista Eduardo Bolsonaro, e deixa que o Itamaraty mantenha um diálogo com o governo dos Estados Unidos diante dessa movimentação que está acontecendo por lá. Mas é curioso, na outra ponta, que Eduardo Bolsonaro chegou a surpreender, Uribe, aos próprios aliados dele com o resultado obtido até agora lá nos Estados Unidos. Lá atrás, quando ele se mudou para lá, na verdade, antes mesmo de se mudar, quando ele estava indo ainda preliminarmente, digamos assim, para os Estados Unidos, eu conversava com alguns aliados próximos de Eduardo Bolsonaro, eles diziam, imagina, isso daí não vai dar em nada, a gente está tentando conseguir alguma manifestação de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro diante da denúncia no Supremo Tribunal Federal e não está vindo nada, Trump segue quietinho, aparentemente a gente vai dar com a cara no chão e não vai ter um resultado concreto dessa articulação. E o resultado agora está surpreendendo positivamente até mesmo as pessoas próximas de Eduardo Bolsonaro. Então você tem essas duas frentes que precisam ser negociadas ali e equilibradas com bastante cuidado para não desbancar, seja negativamente para um lado ou para o outro. No caso de Eduardo Bolsonaro, por exemplo, se exagerar na dose, pode acabar acirrando demais os atritos e os ânimos aqui no Brasil e acabar comprando uma briga entre governo americano e governo brasileiro, mas institucionalmente, não só Lula e o PT, mas sim o Brasil como um todo. Então é um equilíbrio aí difícil que todas essas partes têm que trabalhar com cautela.